Olá, este é o programa Dentro do Fato, na minha, na sua, na nossa TV Beltrão. Eu sou o Madruga. Eu sou Adir Seleski. Aqui em nossa bancada nós temos o nosso convidado pela segunda vez, o Ilair Osório. Ele que é bacharel em Direito, é empresário aqui em Francisco Beltrão, militante do partido PMN, Partido da Mobilização Nacional, partido esse que, apesar de ser novo aqui em Francisco Beltrão, mas já postula uma candidatura a prefeito. Tinha um nome forte há poucos dias atrás, o do padre Elisandro Poleto, que hoje reside em Goiânia, licenciado do sacerdócio, está atuando como professor universitário naquela cidade. E o Ilair colocou então o seu nome à disposição para disputar a prefeitura aqui em Francisco Beltrão em outubro deste ano. Ilair, você que já militou pelo PT, já militou pelo PCdoB, pelo PSB, inclusive na primeira campanha do Lula, eu já via o senhor na campanha, inclusive aqui em Francisco Beltrão, na primeira campanha a prefeito do PT, do Zeca Vigineski, com fusquinha vermelha, o senhor já era, naquela época, era seminarista e já estava na campanha do PT. Nunca colocou seu nome à disposição para disputar um cargo no Legislativo. E agora o senhor, com toda a condição financeira que o senhor tem, com muita tranquilidade, mas o senhor coloca o seu nome à disposição para disputar a prefeitura de Francisco Beltrão, uma das maiores prefeituras do sudoeste do Paraná. A pergunta é, doutor Ilair, o que motivou ao senhor colocar o seu nome à disposição? Madruga, primeiramente saudar você, saudar o Adir, o pessoal que nos assiste, e bem lembrado, todas essas campanhas políticas que nós participamos, na época ainda de seminarista, acompanhando você na caminhada ali das campanhas do Lula, na campanha do Zeca Vigineski aqui pelo Francisco Beltrão, que era candidato a prefeito. E nós sempre trabalhamos muito nos bastidores de campanha, e hoje a gente está pensando numa candidatura como pré-candidato a prefeito pelo PMN, porque o padre Elisandro, que era o pré-candidato, ele acabou desistindo de ser esse candidato e passou a bola para frente, aonde nós assumimos como pré-candidato do PMN. Agora, Ilair, Partido da Mobilização Nacional. O Madruga, na introdução, colocou um partido novo aqui em Francisco Beltrão. Qual é a estrutura, qual é o número de filiados, como é que está o PMN aqui em Francisco Beltrão? Adir, nós começamos no final do ano passado com a filiação, onde a gente estava tentando constituir um partido aqui em Francisco Beltrão, até para mudar um pouco a cara da política de Francisco Beltrão. Tinha várias pessoas procurando e contatamos com o Dr. Batista, que é o deputado do partido, que mora em Maringá, que vai concorrer a prefeito por Maringá, é pré-candidato a prefeito por Maringá. E hoje nós contamos assim com quase 300 filiados, onde a gente vai ter um encontro agora dia 11, que vai ultrapassar os 300 filiados. Ilair, Partido da Mobilização Nacional, 300 filiados em Francisco Beltrão. Você considera o partido um partido pequeno, um partido dos nanicos aqui em Francisco Beltrão, ou tu acha que tem condições de brigar hoje com essa situação e oposição que está se estabelecendo aí com pré-candidatos? Adir, eu acho que nós vamos chegar até final de junho, por aí, com quase 500 filiados. Então, se nós fosse um partido pequeno, se considerar pequeno, a oposição e a situação não estava brigando por nós. Tanto que está o Xereia brigando atrás de nós, está o PMDB brigando atrás de nós, a própria situação que está na administração estão brigando atrás de nós. Então, se considerar um partido pequeno, eles não tinham por que brigar por nós. Então, hoje a briga entre a oposição e a situação é muito grande em cima de nós, querendo que nós vá para um lado, vá para o outro. Então, nós temos que ser considerar, e não é ser considerado, nós somos um partido grande hoje. Vocês admitem a possibilidade de repente fechar com um dos grupos? Ou é intransigente essa posição de lançar candidato próprio? Viu, Adir? Hoje, dificilmente nós fechar com um dos grupos. Muito difícil. Vão lançar a candidatura? Mesmo que nós não lance candidato, não tenha candidato próprio, que é a nossa postura hoje de ter candidato próprio, nós não vamos apoiar nenhum dos grupos. E dentro desse fato, você fala que tem 300 filiados hoje com possibilidade de chegar a 500 nos próximos meses. E para sustentar uma candidatura a prefeito, há necessidade de ter um bom quadro de vereadores.
Quantos candidatos hoje o PMN a vereador tem em Francisco Beltrão? Madruga, nós estamos até com dificuldade, porque hoje nós ultrapassamos dos 15 pré-candidatos, brigando por candidatura, que cada um buscando espaço. Porque quando você se filia num partido, a maioria das vezes é porque você vai buscar um espaço político. Não é que você vai se filiar porque ser bonito, você já não sou filiado no PMN, ou sou filiado no PT ou no PMDB. Quando você se filiou num partido, Madruga, quando foi o PSB que saiu candidato, você se filiou com a postura de ser candidato, que nós queríamos que você fosse candidato, que até eu, o Átila, o Bonetti, o Célio Bonetti, que fomos atrás de você, para você se filiar. Você até, não, mas a minha postura é o PT, você estava mais ligado ao PT, e nós conseguimos levar você e filiar no PSDB, aonde você obteve 936 votos, né? Foi uma votação assim que nem nós esperávamos. Nós primeira candidatura. Na primeira candidatura. Nem nós esperávamos disso, onde você assumiu a suplência e que você assumiu como vereador. Mas chegamos ao final do nosso primeiro bloco, voltamos logo em seguida, não saio daí. Estamos falando com o empresário e bacharel em Direito, Elair Osório, ele que é pré-candidato a prefeito em Francisco Beltrão, pelo partido do PMN, Partido da Mobilização Nacional. Iniciamos o segundo bloco do programa Dentro do Fato, aqui na TV Beltrão, conversando com Elair Osório, ele que é pré-candidato a prefeito nas próximas eleições, em outubro agora de 2012, pelo Partido da Mobilização Nacional. Elair, no bloco anterior, você reportava que os grupos de situação já procuraram o PMN para uma conversa, como também, da mesma forma, o grupo de oposição liderado pelo PMDB e o PT. E o senhor disse que possivelmente, se o PMN não tiver candidatura própria, não apoia nenhuma das duas candidaturas. É baseado em que o senhor força com tanta convicção que se o PMN não tiver candidatura própria, não estará nem no palanque da situação e nem no palanque da oposição. O porquê? Madruga, é um caso bem concreto que aconteceu, não temos nada para esconder, nós já vinha conversando com a oposição há muito tempo, você conhece da situação, você participou das reuniões da oposição, o Adir acho que não participou de nenhuma, e onde a gente fazia parte da oposição, que eu sempre deixei claro que o PMN não apoiaria a situação, sempre se fosse para apoiar, apoiaria a oposição. E aconteceu um caso na candidatura de oposição que definiu o Neto como pré-candidato a prefeito, que a gente vinha trabalhando, a oposição sempre vinha trabalhando, que o Neto era o pré-candidato a prefeito, que a oposição se reuniria e escolhia o vice, o pré-candidato a vice-prefeito, o que não aconteceu. Foi o PT que decidiu que o pré-candidato a vice-prefeito seria o Eduardo Xeré, sem comunicar os outros partidos de oposição. Então, isso significa que os partidos de oposição pequenos, ou os outros partidos de oposição, que eu não considero os partidos pequenos, que nós consideramos pelo menos um partido grande, que não tinha um nome para ser o candidato ou pré-candidato a vice. Não foram ouvidos. Não fomos ouvidos. Antes nós tinha valor, depois nós não tinha mais valor. O PMN tinha predisposição de apresentar o nome de candidato a vice na chapa do PMDB? Com certeza nós tinha, como o PT tinha, como o PV tinha, como os outros, o PDT tinha, todos os partidos tinham. Então, o que que eu vejo, Madruga, o que eu vejo, Adir? O que nós tínhamos que fazer? Como estava fazendo a reunião de oposição, nós sabíamos que o nome forte, a pré-candidato a prefeito, é do Cantelmo Neto, do PMDB. O que nós ia fazer? Nós ia apoiar ele como pré-candidato, mas a vice-candidatura tinha que reunir todos os partidos de oposição e discutir junto, como vinha discutindo a oposição. Então, aí ficou muito ruim para nós ficamos numa situação difícil. Só o PMN ou teve mais algum partido que também se sentiu, digamos, desprestigiado nessa condição?
Eu acredito, viu, Adir? Eu estou falando não do PMN, nós se sentimos. Agora eu acredito que todos se sentiu. Porque o próprio PV, o que é o PV hoje? O PV, o partido já é para ter candidato sempre a prefeito, ou sempre a governador. É difícil eles apoiar alguém. Eu acho que até o próprio PV, ele tinha um pré-candidato. O próprio o PDT tinha um pré-candidato. Não é só nós que tinha um pré-candidato. Então tinha que ser ouvido. Agora decidiu-se que o Eduardo Schereia era o pré-candidato pelo PT, do vice do Neto, e esqueceram os outros partidos. O senhor queria dizer, então, que a questão da oposição na vice teria que ser discutido o nome entre todos os partidos que formavam a coligação, ou seja, que davam sustentação à oposição? Com certeza, Madruga, com certeza. E isso era o que era discutido na oposição, quando fazia a reunião da oposição. Que todo mundo sabia, ninguém queria tirar a pré-candidatura do Neto, ninguém queria tirar também a pré-candidatura do Schereia, desde que ele fosse escolhido pela oposição. Então, esse é a nossa mágoa, essa é a nossa queixa. Bom, do Elair Osório, é uma situação assim até inusitada. Então, isso já nos coloca numa condição, Madruga, de que nós praticamente teremos 3 candidaturas em Francisco Beltrão. Ou poderá o PMN não apresentar candidato a concorrer à majoritária? Nós hoje somos pré-candidato a prefeito, mas poderá, viu? A política, ela toma vários caminhos, num processo eleitoral, ela toma vários caminhos. Então, poderá que nós não tenhamos, que nós temos só uma chapa de vereador, compor uma chapa de vereador e sair com a chapa de vereador sem apoiar nenhum candidato, nenhum pré-candidato a prefeito, nenhum candidato a prefeito. E qual é a possibilidade do PMN conseguir alguma cadeira na Câmara de Vereadores nessa condição, indo solitário? Olha, hoje nós temos que analisar o seguinte, Adir. Você sabe que... A legenda pesa, né, nessa hora, pesa, né? a legenda pesa. Se nós tiver 15 cadeiras, ou 16 cadeiras, 15 cadeiras, tem que fazer uma média de 3.500 votos. Para colocar um vereador. Se tiver 10 cadeiras, nós vamos ter que fazer uma média lá de 4.500 a 5.000 votos. Então, o partido vai ter que trabalhar bastante, os filiados vão ter que abraçar a campanha, vai ter que trabalhar muito para colocar um vereador. Nós sabemos disso, a dificuldade de colocar um vereador é difícil. Tanto que o PT, quantos anos tem o PT em Francisco Beltrão? Tem mais de 20 anos. Tem 2 vereadores. O PMDB tem mais de 30 anos em Francisco Beltrão e tem 2 vereadores. E está sujeito hoje, do jeito que está, que se tiver 10 cadeiras, o PT fazer um vereador. Entendeu? O PMDB sofrer para fazer 2 vereadores. Porque você próprio, ontem, Madruga, falando para mim que você não é candidato. O Irineu Miro falando comigo ontem não é candidato. Então, vocês veem, o Saudi Mensor, segundo, você me falou que não é candidato. Então, vocês vejam que... Ele tem possibilidade de não ser. Que tem possibilidade de não ser candidato. Então, o que acontece, Madruga? Então, o próprio PT está com dificuldade, que é um partido grande. Hoje nós temos o presidente da República, que está aí no terceiro mandato, o PT mandando, aí com a chefe da Casa Civil, que é do Paraná, e vocês estão com dificuldade, o PT está com dificuldade, o PMDB está com dificuldade. Então você vê o seguinte, hoje a situação está na melhor fase, a situação hoje... Política é uma coisa interessante, né? Ninguém tem certeza, né? Ninguém tem tudo certeza. Um jogo de possibilidade, você tem que pagar para ver, Tem né? que pagar para ver. Por isso que quando você é candidato, o que você faz? Não, eu vou ter 2.000 votos. Não é assim, de repente tu tem 200. Sim. Então, não funciona assim porque você depende do povo para votar em você, você depende da tua simpatia, como dizia o Brizola, e você ir atrás, apresentar tuas propostas, e o povo gostar das tuas propostas e vir e votar em você. Agora, Elair, me conta uma coisa, o PMN, diante dessa condição, já lançou o nome do Padre Lisandro, né? Não prosperou, aí o Padre Lisandro saiu fora, entrou o teu nome, Elair Osório como um pré-candidato. E se o PMN lançar o candidato a prefeito de Francisco Beltrão, seria numa chapa pura? O vice seria do próprio PMN? Ou existe algum partido que pode compor junto? Mas essa pergunta, Elair, você responde no nosso terceiro bloco. Não saio daí, voltamos logo em seguida. Estamos falando com o Elair Osório, ele que é pré-candidato a prefeito pelo partido na mobilização nacional aqui em Francisco Beltrão. Iniciamos o terceiro e último bloco no programa Dentro do Fato, aqui na TV Beltrão, conversando com o Elair Osório, que é pré-candidato a prefeito pelo partido na mobilização nacional.
No bloco anterior, o Adir fez uma pergunta para você, Laíro. Eu gostaria que o Adir refizesse a pergunta. Bem, aí você foi bastante enfático dizendo que o PMN não vai, se não lançar candidato próprio, fechar com a situação e nem com a oposição. Mas é muito forte essa possibilidade do PMN lançar um candidato próprio. E como seria o vice? Seria uma chapa pura, prefeito e vice do PMN, ou existe algum partido que poderá compor com o PMN? Adir, a gente vem conversando com o PDT, né? A gente faz tempo que a gente vem conversando com o pré-candidato do PDT também, que é o Neucir Cipó, né? A gente vem já esteve aqui nesse programa também, né? Ele já esteve aqui também, né? E a gente vem conversando com eles, tanto que ele dispõe a ser pré-candidato a prefeito, a gente conversou, já fez reuniões, eles têm no partido deles, eles têm uma equipe que está decidindo isso, se eles vão apoiar a situação, se vão apoiar a oposição, ou se vão ter candidatura própria. Mas ou se vão compor com o PMN. Ou se vão compor com o PMN. Então, isso a gente vem discutindo com eles. Mas caso não tenha acerto, a gente vai de chapa pura. Elair, eu preciso retomar a conversa da coligação do PT e do PMDB. Parece que não é consenso dentro do PMN. O PMN parece que tinha o desejo e a intenção de apresentar o nome de candidatura a vice na composição dos partidos de oposição. O partido, junto com o PMDB, definiu o Eduardo Chireia no nome que o senhor contestava aqui, pela forma de como foi conduzido. Mas não seria um contrassenso, daí, por exemplo, se o PT, que tem vários deputados estaduais, tem a Luciana bem pontuada aqui no Sudoeste, tem o deputado Assis, tem com vida orgânica aqui a própria chefe da Casa Civil, Gleice Hoffmann, o ministro das Telecomunicações, Paulo Bernardo, e a própria presidente da República no terceiro mandato consecutivo. Não seria um contrassenso um grupo de oposição estar pleiteando a prefeitura aqui de Francisco Beltrão, sem o PT estar na candidatura de cabeça de chapa ou de vice? Madruga, isso é muito relativo. Você faz muitos anos que faz política, eu também faz muito tempo que faço política. Sim. E a gente conhece um pouco de política. Os caminhos das pedras. Os caminhos das pedras. E nós sabemos que Beltrão é um município que tanto a nível nacional como estadual, qualquer governador, qualquer deputado, qualquer que seja o presidente, ele tem interesse em Francisco Beltrão. Francisco Beltrão hoje, a nível do estado do Paraná, é o 15º município que mais arrecada. Então, o que acontece? Não é o PT, o PMN, o PMDB, o PSDB ou qualquer partido que vai mudar o pensamento dos governantes. Eles vão pensar em Francisco Beltrão. Eles vão pensar o que Francisco Beltrão pode oferecer para eles. Sim. Não é o partido, não é o PT, por causa que o Eduardo está no PT, porque a presidenta do PT e a chefe da Casa Civil do PT tem o Assis, que é do PT. Mas aqui tem o Meuro, que é do PP também. Que, veja aí, já está no quarto, quinto mandato, meu. O Serraglio do PMDB. O Serraglio do PMDB, que é pessoas que representam Francisco Beltrão. Então, vem a Luciana do PT. Mas você veja o seguinte, tem Traiano, que é do PSDB, tem o Caíto, que é do PMDB. Então, eles estão, o que eles olham? Eles olham no Francisco Beltrão, eles não olham no partido. Você veja o seguinte, o Caíto, que é do PMDB, já teve concordaço, que é do PP, em Palanque. Então, o que ele estava olhando? Ele não estava olhando o partido do PMDB, ele estava olhando Francisco Beltrão. Ele estava olhando o que Francisco Beltrão pode oferecer para ele, entendeu? O que ele trazia? Ele trouxe as coisas para Francisco Beltrão, mas junto com o Cordaço, que era do PP, mas olhando o lado do mandato dele, aonde que ele conseguiria voto. Então, o que nós vamos dizer? O PT tem a presidenta, tem a chefe da Casa Civil, tem o Assis e tem a Luciana, mas tudo bem, mas outros partidos também têm. Não é só esse que tem. Agora Elair, eu já falava na introdução do programa, o senhor já militou no PCdoB, no PSB, enfim, resumindo, o senhor participou em todas as campanhas a presidente da República desde a primeira campanha do Lula. O que distanciou o senhor do PT? Madruga, eu fui pro PCdoB a teu pedido, você que me pediu, você que me filiou, você que abonou a minha ficha de filiação, e
tanto que trabalhamos naquela tua campanha, eu que fui o cara, a cabeça para você sair, a candidata a prefeito pelo PCdoB, naquela candidatura, trabalhei muito para você naquela eleição, e o que me levou a me distanciar do PT, porque até você me ligou, você estava em Caxias do Sul, na região do Rio Grande do Sul, você me ligou me convidando para me filiar no PT. Verdade. Agora, no ano passado. E eu falei, Madruga, eu me filio no PT. Me filio no PT, o que acontece? Só que você vai ter um problema dentro do partido, que eu vou para a convenção junto com você e com o Xereia. Daí, aonde que aconteceu? Me ligou o Fes, me ligou o Irineu, estava tudo certo para mim ser filiado ao PT. Quando eles souberam que eu ia, não estou falando em nome estou falando em nome do que eu falei para você e para o Xeré, que eu ia para a convenção com vocês, como pré-candidato a prefeito, simplesmente eu fui gelado no PT. Quem gelou, senhor? Madruga, quem me gelou automaticamente foi o Xereia. Por quê? Porque ele articulou com as outras pessoas para mim não me filiar, com os outros membros do PT para não me filiar, porque eu ia para uma convenção, ia fortalecer você. Por que eu ia fortalecer você? Que daí não ia existir, não ia acontecer o que aconteceu contigo, que teve uma eleição bem antecipada, automaticamente o PT te tirou da jogada para você concorrer como pré-candidato a prefeito ou como pré-candidato a vice-prefeito. Muito bem. É uma situação interessante, né? Essa situação. É por essa mágoa que, de repente, o PMN pode lançar? É por mágoa? Não, um candidato próprio? Não, Adir, a política a gente não pode levar mágoa, porque a política é uma coisa muito interessante e nós vivemos de política. Nós podemos falar hoje de política, aqui você está num partido, o Madruga está no PT, no PMN, e amanhã depois o Madruga está no PMN ou está no PT, porque você tem que buscar os caminhos e a solução para o município. Porque não adianta nós pegar e começar a brigar por mágoas e daqui a pouco esquecer do município, esquecer da população, que a população precisa, porque o município Francisco Beltrão é o maior município de 40 e poucos municípios, é o 15º arrecadação que eu estava falando antes. Então o que nós temos que ter? Nós temos que ter uma visão perante a população de Francisco Beltrão, pensar na população de Francisco Beltrão e não pensar em partido. Eu acho que a partir desse momento morre as mágoas, mas é uma questão de postura. Eu acho que você tem que ter uma postura de política e isso aconteceu e eu tenho que levar em frente nessa campanha que vai acontecer agora dia 6 de outubro. Agora, Madruga, é interessante essa colocação que o Elair coloca, porque tudo tem que começar um dia, né? O PMN está começando e se eles não buscarem o espaço, ninguém vai dar de graça, né? Ou seja, tem que ir dando burro em ponta de faca no início. Eu acho, concordo, quer dizer, pode prosperar? Pode. Pode não prosperar? Também pode. Pode. Mas é a tal da coisa, todo mundo começou um dia. O próprio PT um dia foi partido pequeno, o PMDB um dia foi partido pequeno, embora mais tradicional, mas o próprio PT, vamos considerar o PT há 20 anos atrás. O que era o PT a nível nacional? Há 20 anos atrás, nós era 2, 3, empurrando um Fusca com o José Givinhati, fazendo a campanha sem dinheiro, comprando gasolina de litro para colocar no Fusca. E hoje está aí. E hoje está aí. Da República no terceiro mandato. Terceiro mandato. Inúmeros vereadores, governadores, prefeitos. Deputados, né? Hoje a bancada do PT é uma das maiores bancadas. Elair, infelizmente estamos chegando ao final do nosso programa, mas olhando aqui nas lentes da nossa TV Beltrão, aqui no programa Dentro do Fato. Na política, até as convenções, vai passar muita água por debaixo da ponte. Há a possibilidade da oposição sentar com o PMN e tentar lavar essa roupa suja, ou há a possibilidade do PMN também sentar e conversar uma possível coligação com a situação, ou já é definido, o PMN tem candidatura própria? Viu, Madruga, nós hoje, a nossa posição é ter uma candidatura própria. Então, a gente não tem, com a situação muito difícil, então é muito difícil. Você sabe que o caminho de política é um caminho que pode mudar muitas coisas, mas com a situação é muito difícil. É uma coisa que Está fechada a negociação Está fechada a negociação que não tem como nós coligar com a situação.
Que a oposição, nós nunca deixamos de dizer que a oposição, que a gente não ia conversar com eles. Tanto que a presidente do PMDB me ligou há 15 dias atrás para a gente sentar. Mas como que ela queria sentar? Ela queria sentar nós, elas e o PT. Nós, o PMDB e o PT. Eu falei que não, que nós teríamos interesse de conversar com o PMDB e não com o PT junto. Agora, se fosse para o PT estar junto, nós queríamos que o PDT participasse, porque nós temos uma conversa com o PDT. Nós não podemos conversar sozinho com eles. Como que nós vamos conversar sozinho sem o PDT participar? Que a gente vem conversando com o pré-candidato do PDT. Então, vamos abrir a mesa, vamos jogar carta na mesa, mas jogar todos juntos, não jogar jogar. Nós não temos interesse nenhum no PT, porque o PT já definiu que eles, o pré-candidato deles não é a prefeito, é a vice. Então, para nós não tem interesse, nós temos interesse então a conversar com o pré-candidato a prefeito, não com o pré-candidato a vice. Adir, vai ter que todos os partidos que o querem o PMN na coligação vão ter que marcar essa reunião desarmado e empunhado com a bandeira branca, a bandeira da paz. Mas chegamos ao final do nosso programa. Quero agradecer aqui, Elair, a tua participação aqui no programa Dentro do Fato. Quero agradecer também sempre a participação do comunicador Adir Seleschi, mas em especial os nossos telespectadores, que nos têm dado uma audiência enorme no nosso programa. E como eu sempre falo, quando aumenta a audiência, aumenta também a nossa responsabilidade. Lembramos a todos que o programa Dentro do Fato vai ao ar na TV Beltrão todas as quintas-feiras, às 22 horas, na sua primeira edição, na segunda edição, no sábado, às 17 horas. Lembramos ainda que o nosso programa está na internet, acesse lá, www.dentrodofato.com.br. Até lá e fiquem todos com Deus.